E mais uma pergunta dos seus seguidores aí. A gente tem a da Raquel Barreto, em que ela pergunta de uma maneira bem sucinta: como suportar a dor, se resignar e superar a perda brutal de filhos jovens? E eu acho que é uma pergunta bem pertinente se considerarmos aí a pandemia, né, como a gente perdeu muita gente mais velha, mas também teve casos, né, bem dramáticos e trágicos aí de pessoas jovens. Não só a pandemia, né? A questão que hoje todo mundo toma tanta droga e pode enfraquecer o corpo e desencarnar, né? Também acidentes, né? Muito acidente. O jovem vive sem pensar que vai morrer, né? Nenhum de nós jovem pensa que vai morrer. E a gente vive numa cultura também que não se fala da morte. Não se fala da morte, né? Morte é uma coisa feia, desagradável. Nesse momento a gente teve uma encarar, vamos dizer assim, a morte de uma forma brutal, né? Mas os filhos são uma continuidade dos pais. Os pais sentem assim. Especialmente a mãe, já que o filho nasce de dentro dela, encarnadamente, o bebê sai de dentro da mãe e ela toma posse daquilo e tem que tomar, porque ela tem que organizar a relação, ela tem que ajudar aquele indivíduo a acabar de ocupar o corpo dele e se tornar uma pessoa, e aquilo não acaba nunca. A gente sempre acha que é posse daquele filho. Se o filho não segue o seu caminho, você sofre muito. Se o filho desvia, é pior ainda. E se o filho morre, é um ataque egóico que não tem tamanho. E o filho morre, porque todos nós morreremos, né? Eu passei por uma morte de um filho adolescente, repentina, não foi acidente, uma coisa misteriosa, ele apareceu com um processo infeccioso e morreu em 3 dias. Um homem forte, saudável, inteligente, muito alegre, muito dado. Foi uma coisa brutal, não só para a mãe, para toda a família, né? Então eu tenho uma experiência muito dolorosa nesse sentido. Acho que a fé na vida, a vida pode ser chamada de Deus, pode ser chamada de algum santo, pode ser a sua fé de continuar vivendo, que você vai continuar de qualquer jeito, queira ou não. A fé é uma coisa que, por exemplo, para mim me ajudou muito. A certeza de que a vida continua de qualquer forma. Resignar, eu acho uma palavra péssima. Resignar quer dizer assim, é a minha impotência perante tudo que acontece, então eu não posso fazer nada mesmo. Eu vou ficar com aquela dor incrustada em mim e me resignar a carregar ela pro resto da vida. É péssimo. Passar pela revolta contra Deus, se é que existe, ou seja lá o que você acredita, também é bom. Porque, sabe, faz você questionar um monte de coisa. O sofrimento é inevitável. Inevitável. A perda de alguém que você quer muito é uma dor infinita. A perda de um filho para uma mãe é diferente da perda do filho para o pai. São ataques energéticos diferentes. O pai, ele tem uma responsabilidade com aquele filho, ele tem amor, ele ajuda o filho a criar. O ego dele está muito projetado no que o filho faz, mas o filho não nasceu de dentro da barriga dele. Aquele cordão umbilical, ele não corta, energeticamente ele fica. Então, a mãe sofre no corpo dela a dor da perda do filho. E leva muito tempo para aquela dor sanar, aquela ferida no corpo da mãe sanar. Mas é possível, é possível.
O que que me ajudou? E aí talvez isso possa servir para outras pessoas, né? A mim me ajudou, por exemplo, eu me recordar que eu dei o melhor, que eu sabia para aquela pessoa. Claro que não foi perfeito, claro que era cheio de erro, mas era o que eu podia e era o que eu sabia. Isso me ajudou bastante. Não ter culpa. Porque culpa não existe, né? A culpa é uma loucura do ser humano. Você faz o que você pode. A não ser que conscientemente você abandone, né? A outra questão que pode ajudar muito, como eu já falei, é a fé na vida. A vida traz o que a gente precisa passar por ela para aprender. E a outra questão que eu penso que pode ajudar muito é o respeito que cada um escolhe o caminho. Cada um escolhe o seu caminho, mesmo a morte. Eu demorei muitos anos para entender isso, que mesmo a morte pode ser a escolha de um caminho para alguém. Por algum motivo que eu não conheço, nunca alcancei, aquele ser escolheu, em vez de continuar nessa existência, sair dela. O máximo que eu pude fazer foi agradecer o tempo que eu passei com ele. E eu agradeço até hoje. O tempo que eu passei com aquela pessoa foi um tempo muito rico, muito bom, com tudo que nós passamos, com todas as dores. A morte do pai foi muito doloroso para todos. Mas eu acho que eu não posso perder a fé na vida. Isso é. E a gente faz na oração o tempo todo dia, seja feita a vossa vontade. E quando a vontade é feita, a gente não quer. Eu sempre digo para as pessoas, vocês oram assim, seja feita a vossa vontade de acordo com a minha, né? Então, é muito difícil. O sofrimento é grande, mas resignar não é a palavra. Acolher a dor, acolher a raiva que dá, acolher a falta, tudo isso é possível.